Irmãos, nesse capítulo 3 da carta de Paulo aos Filipenses, o autor agora está detectando e corrigindo diversos problemas que ele identificou aqui nessa igreja. Ele faz isso sempre em contraste com os falsos mestres, os falsos ensinos que já estavam presentes ali no tempo de Paulo e tentavam pregar uma mensagem diferente da mensagem apostólica. Então, não sei se vocês lembram, já faz algumas pregações atrás, mas a última que eu fiz nessa carta foi o verso 1 aqui do 3º capítulo, que é um incentivo à verdadeira alegria. Paulo nos mostra que a verdadeira alegria ela é encontrada em um lugar objetivo, ao contrário do que o mundo diz, que procura alegria em todos os lugares, em várias circunstâncias, busca alegria em uma realização profissional, em adquirir um determinado bem, e nada disso preenche, nunca de fato encontra uma alegria que seja duradoura. Aí Paulo nos mostra que a alegria ela não depende das circunstâncias, porque ela é encontrada de maneira objetiva em Cristo, então independente das circunstâncias nós podemos ter alegria, e que essa alegria encontrada em Cristo ela é uma alegria eterna, diferente de momentos de alegria que vêm e que vão. Em Cristo nós temos uma alegria duradoura que dura para sempre. Então, depois dessa convocação para os cristãos da igreja dos Filipenses encontrarem a alegria inabalável, Paulo traz o texto que nós veremos hoje aqui. Ele traz 3 palavras distintas. Nós veremos dos versos 2 até o 11. Ele vai nos trazer uma palavra de advertência, uma palavra de exortação e uma palavra de esperança. Então, o meu objetivo aqui essa noite é nós analisarmos cada uma dessas orientações que Paulo faz por meio do texto, entendê-las à luz do contexto histórico e aplicá-las de maneira viva para nós hoje em nossos dias. Então vejamos o texto, Filipenses capítulo 3, dos versos de 2 a 11. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto eu considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então, irmãos, a primeira palavra aqui que nós veremos está no verso 2, e ela é uma forte palavra de advertência para a igreja. Ele diz ali, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, e acautelai-vos da falsa circuncisão. Por 3 vezes ele repete o termo acautelai-vos. E esse termo na língua original, no grego, ele é um termo de advertência bastante forte. E Paulo usa a força desse termo e aumenta ainda mais a ênfase por meio da repetição, repetindo 3 vezes em sequência. Claramente, Paulo aqui tem o intuito de chamar a atenção dos seus leitores, de dizer, parem um pouquinho e olhem para esse grande risco que vocês correm. Tomem cuidado com os cães, tomem cuidado com os maus obreiros e tomem cuidado com a falsa circuncisão.
Então, o primeiro alerta que ele dá é sobre os cães. Então, aqui, Paulo está escrevendo para os carteiros da sua época, né? Não, né? Claro que não. Não está escrevendo para os carteiros da sua época. É por isso que nós precisamos entender o contexto original para determinar o que de fato significa essa advertência. Em nosso tempo, irmãos, os cães, eles são animais domésticos, tratados muitas vezes melhor do que até os seres humanos. Basta nós vermos que o mercado pet é o mercado que mais cresce no mundo em termos de comércio. Milhões e milhões de dólares, reais, seja o que for, são gastos com os cãezinhos das pessoas. Mas, para a sociedade oriental daquela época, os cães eram considerados animais imundos. Os cães da época de Paulo, eles não eram animais domésticos. Eles viviam na rua e, na maioria dos casos, eram animais selvagens, que se alimentavam de carne podre, de restos de outros animais e coisas do tipo. E por serem animais detestáveis naquele tempo, os judeus, eles tinham costume de chamar os gentios, ou seja, todas as pessoas que não faziam parte da nação de Israel, as pessoas que não guardavam a lei de Moisés, eles chamavam carinhosamente esse povo de cães. Só que Paulo aqui, ele não está falando do povo gentio. Ele não está falando, muito pelo contrário. Ele está, na verdade, se apropriando de um termo que os judeus gostavam de usar pejorativamente para falar dos gentios, para falar do próprio judeu. Os judeus agiam dessa forma, menosprezando o povo de fora da nação de Israel. Isso vai ficar mais claro ao nós ver os outros dois termos usados na advertência. Ele diz também: acautelai-vos dos maus obreiros. Os religiosos judaicos, eles gostavam de ser chamados de obreiros da justiça. E Paulo aqui chama eles de maus obreiros. Pessoas que estavam tentando impedir ou atrapalhar a missão de Paulo de propagar o evangelho aos gentios. E por fim ele diz: acautelai-vos da falsa circuncisão. O interessante aqui nesse termo é que a palavra traduzida por circuncisão, ela tem o significado literal de mutilação. É diferente da palavra grega que normalmente é traduzida para falar da circuncisão, que significa, por outro lado, cortar ao redor. Então essas duas palavras no grego são traduzidas por circuncisão. Aqui é uma das poucas vezes que é chamada de mutilação, ao invés de apenas cortar ao redor. O que está acontecendo aqui é que esses adversários de Paulo, eles eram judaizantes, judeus cristãos, que tinham o objetivo de impedir o progresso do evangelho dos apóstolos, o evangelho de Cristo, aquele que os apóstolos pregavam, o evangelho que trazia a liberdade da lei. Eles tentavam convencer as pessoas que não eram de origem judaica a observar e praticar a lei, principalmente a circuncisão. Então é por isso que Paulo usa a palavra aqui mutilação. Porque fazer a circuncisão como um mero ritual religioso, desprovido de uma verdadeira comunhão com Deus, isso não era um sinal de aliança, não passava de uma mera mutilação. Em suma, irmãos, a advertência que Paulo dá é: cuidado com a mera religiosidade. Cuidado com o ritualismo. Com as pessoas que pregam uma mensagem diferente da mensagem apostólica. Pessoas que instruem a cumprir uma lista de práticas, uma lista de rituais, como se apenas fazendo aquilo fosse algo que Deus se importasse com você. Apenas cumprir uma listinha de ritos, de práticas, tornasse você merecedor da graça de Deus.
E esse, irmãos, é um erro extremamente comum que está enraizado em corações não regenerados. Cumprir uma lista de coisas, fazer determinados rituais para encontrar méritos diante de Deus. É claro que a circuncisão fazia parte da antiga aliança de Deus com o seu povo, mas a verdadeira circuncisão, ela sempre acontecia no coração. Do contrário, cumprir essa ordem da lei sem um coração temente ao Senhor não passava de uma mera mutilação. Eu quero ilustrar aqui esse ponto da circuncisão como mera mutilação e mero ritual usando o batismo. Mas deixa eu deixar bem claro aqui que eu não creio que o batismo seja a circuncisão do Novo Testamento. O que eu quero enfatizar é que da mesma forma como Paulo está falando da circuncisão, um batismo que é feito em uma pessoa que não crê realmente em Cristo, que não entendeu o Evangelho, é meramente um mergulhar, um molhar a cabecinha na água. Não tem de fato o significado que Deus propõe que ele tenha. Semana passada, no domingo, nós vimos uma multidão de carros atravessando essa avenida para receber uma bênção sacerdotal como forma de proteção. Mas do que adianta fazer isso? Cumprir um ritual, passar ali, esperar toda aquela fila, receber uma água no capô do carro, esperando que fazendo isso, você vai ter méritos diante de Deus que fará com que Ele te proteja na estrada. Esse é o tipo de coisa, irmãos, pelo qual Jesus mais lutou contra enquanto esteve aqui. Essa falsa religiosidade que não transforma as vidas, que não aproxima as pessoas de Deus, da sua palavra. Jesus, ele chamou os religiosos da sua época de raças de víboras, de sepulcro caiado. Aquele jazigo que nós vemos no cemitério de mármore bonitinho, com letras cromadas, mas dentro cheio de ossos podres e um cheiro insuportável. É por isso que essa advertência de Paulo, ela permanece muito atual para nós hoje. Cuidado com a religiosidade. Cuidado com pessoas que pedem que você cumpra uma série de rituais. O segredo é rezar tantos Pai Nossos por dia. O segredo é ir na procissão, fazer um sacrifício por Deus. O segredo é fazer caridade, porque assim você evolui como ser humano. Faça isso, faça aquilo, mas nada realmente novo. Não há luta contra o pecado. Não há crescimento no conhecimento sobre Cristo e sobre a palavra de Deus. É uma religiosidade vazia. Cuidado com as pessoas que se dizem especiais, ungidos, apóstolos, sacerdotes, portadores de dons, profetas. Cuidado. Olhem para a maneira de Paulo falar. Compare Paulo, esse apóstolo, com esses mestres modernos que estampam suas fotos na fachada da igreja. Olhem para essas pessoas que se intitulam ungidos do Senhor, que se intitulam os apóstolos modernos, os profetas. Olhem para eles, esses que muitas vezes até dizem serem os únicos intérpretes autorizados das Escrituras. E veja se alguma dessas pessoas, tão especiais quanto eles dizem, se consideram
como o maior de todos os pecadores, como Paulo dizia. Cuidado, irmãos. Porque muitos desses que se dizem especiais, iluminados, profetas, eles têm conseguido enganar multidões. E às vezes eles fazem isso apenas pela capacidade de oratória, de falar bem em público. Mas, para nossa alegria, a Bíblia diz que existe um povo que é impossível de ser enganado por isso. Um povo que ama a palavra de Deus. Um povo que escuta e compara tudo com ela. Por isso, irmãos, faça da Bíblia o seu guia. Faça da Bíblia a sua segurança e jamais seja enganado por ninguém. Essa palavra que Paulo nos dá aqui é cuidado. Em Atos 20, versículo 29, Paulo, no seu encontro com os líderes da igreja de Éfeso, ele diz assim: sei que depois da minha partida surgirão em meio de vós falsos mestres, lobos devoradores que não pouparão o rebanho. É a mesma advertência que Paulo está dando aos filipenses. Desde aquele tempo já existiam os enganadores, os falsos mestres. E ele diz: cuidado, tenham mentes questionadoras, em tudo comparem com o ensino apostólico, com a palavra de Deus. E diante de tantas advertências, se nós ainda assim seguirmos falsos ensinos ou falsos mestres, nós não teremos desculpa. Deus nos alertou. Deus nos advertiu por meio da sua palavra. Sejam cuidadosos. A segunda palavra que Paulo nos dá aqui no texto é uma palavra de exortação. Nos versos 3 a 7, diz ali: porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Irmãos, mantenham esse texto aberto, tá? Nós vamos até o final olhar cada um desses pontos aqui. Paulo está usando o seu próprio testemunho para trazer essa exortação aos cristãos, principalmente para refutar esses cristãos judeus que insistiam em guardar as suas próprias obras e cumprir com o culto cerimonial, ritualístico, como sendo o verdadeiro culto a Deus. O que esses mestres judaizantes faziam é confiar na carne mediante esses rituais. E para isso, o apóstolo Paulo responde que o verdadeiro cristão, ele não deposita sua confiança na carne, nessas obras, no cumprir rituais, mas ele deposita sua confiança em Cristo. Confiar na carne, segundo Paulo, é confiar em um mero ritual, um ritual religioso, estando fora de Cristo. É isso que acontece, por exemplo, quando alguém faz uma cerimônia religiosa de casamento, mas essa cerimônia é realizada fora de Cristo. O que isso quer dizer? Ambos, noivo e noiva, não conhecem a Cristo. Ambos não se submetem à palavra de Deus. Não possuem sequer o interesse de saber o que Deus pensa e o que Deus orienta acerca do casamento.
mas mesmo assim realizam uma cerimônia religiosa na esperança que apenas o cumprir o ritual lhe conceda algum tipo de bênção ou proteção da parte de Deus para o casamento deles. Isso serve também para os pais que batizam o seu filho com a única expectativa de que o ritual em si proteja o filho de algum tipo de mal. Isso é cumprir um ritual fora de Cristo, alheio a Cristo. E servem para as procissões religiosas, até mesmo para frequentar a igreja todo domingo apenas por obrigação, por bater o cartão, para dizer fiz a minha parte com Deus. Você está cumprindo um ritual religioso. E sobre isso, Paulo apresenta o seu próprio testemunho pessoal. Ele diz bem que eu poderia também confiar nessas coisas, na carne, nos rituais, em tudo isso que eu posso achar mérito em mim mesmo. E ele diz, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Se existe alguém que poderia se orgulhar pelo simples fazer, pelo simples cumprir obrigações ritualísticas e religiosas, ele diz, esse sou eu. Eu fui circuncidado conforme manda a lei, no dia certinho, no 8º dia. Eu sou judeu legítimo, membro dessa nação eleita. Paulo vivia em um mundo influenciado pela cultura grega. E ele diz que era um hebreu de hebreus. Ou seja, educado falando a sua língua ancestral hebraica, sem a contaminação da cultura estrangeira. E isso era muito valorizado pelos judeus. E é por isso que ele diz, sou hebreu de hebreus, puro, sem contaminação da cultura. Quanto à lei, ele diz, fariseu, ou seja, um dedicado, cuidadoso e fervoroso cumpridor da lei mosaica e de todas as tradições. Um zelo tão grande que levou ele a perseguir os cristãos. Paulo, como um judeu, ele era irrepreensível. E o apóstolo encerra dizendo isso, que ele era irrepreensível. Isso ele faz para que os seus rivais olhassem para ele como judeus cristãos que insistiam em um fanatismo de guardar a lei, que eles olhassem para Paulo e vissem Paulo como uma autoridade no assunto. Esse homem fez tudo aquilo que nós dizemos para as pessoas fazerem. É como se Paulo dissesse, isso que vocês estão fazendo, isso que vocês são hoje, eu já fiz e já fui há muito tempo atrás. E muito superior a vocês. Eu sei do que eu estou falando. Escutem isso. Porque tudo que vocês almejam, eu já fiz e já tive. Vocês acham que cumprir rituais e observar a lei é o que importa? É lucro? Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Tudo isso que os judeus estão falando, que é necessário fazer para encontrar méritos diante de Deus, tudo isso que eles julgam como sendo precioso, como lucro, tudo isso, Paulo diz, eu já fiz, já tive. E eu olho para essas coisas que vocês estão falando agora, e isso tudo considerei perda por causa de Cristo. Reparem que Paulo ele não toma uma posição apenas neutra na situação, ou assume só uma postura negativa quanto a esse assunto, mas ele rejeita com profundo desprezo. Essa é uma atitude a ser destacada. Mais adiante, no versículo 8, ele diz que essas coisas que os seus adversários tanto valorizavam, para ele é como refúgio.
o que no original também significa esterco, excremento de animal. Então, se eu não me engano, a King James traz esterco na sua tradução. Tudo isso para enfatizar o desprezo que o Paulo tinha com essa prática judaizante. Ele diz: eu olho para tudo isso e para mim é refúgio. Não vale nada, menos do que nada. A Bíblia, irmãos, ela nos exorta severamente a não vivermos uma religião de aparência, como era o caso dessas pessoas aqui. Tentavam colocar na cabeça dos outros que apenas o cumprir práticas e rituais era um meio de alcançar favor de Deus. O cristianismo é uma religião de conversão, de novo nascimento, de regeneração, de santificação. Existe sim as obras, as boas obras, mas o cristão não é salvo por elas, mas ele é salvo para elas. E eu quero ser o mais cuidadoso possível no que eu vou dizer aqui. Muitos crentes de hoje cometem o erro de exigir que as pessoas cumpram e sigam as suas interpretações bíblicas e até mesmo as suas tradições. Por exemplo, alguns acham que para serem espirituais, as pessoas precisam abandonar. E por isso que eu estou dizendo que quero ter muito cuidado aqui. Abandonar bebida alcoólica, música secular, filmes, antigas amizades, entre tantas outras coisas. Você entra na igreja e você começa a ouvir a lista das coisas que você não pode mais fazer. Só que a verdade, irmãos, é que o mero abandonar essas coisas não é garantia nenhuma de verdadeira espiritualidade. Esse é o ponto. Não é porque você abandonou essas coisas que você se torna espiritual. Não é por causa disso. Não que em certos casos você não tenha que abandonar certas coisas. Sim, muitas vezes. Mas pensar dessa forma e fazer essas coisas desse jeito é negar a graça de Deus, irmãos. É por isso o desprezo de Paulo por pessoas assim, que ensinam regras ao invés de expor o evangelho. Elas se preocupam mais em delimitar as coisas que os crentes podem ou não podem fazer do que ensinar a verdade do evangelho, as boas novas da graça de Deus. Por que ao invés de gastar tanto tempo formando essas listas de coisas, nós não gastamos esse tempo com a beleza incomparável da graça? Aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Ao invés de ficar como aquele crente chato, dizendo: isso não é coisa de cristão. O fulano está fazendo, isso não pode. Cristão não faz isso. Cristão não faz aquilo outro. Ao invés de sermos esses crentes chatos, nós devemos gastar o nosso tempo falando do amor de Cristo, propagando as boas novas, orar pelos perdidos, porque é através disso que as pessoas são alcançadas por Deus, por meio da oração e da pregação do Evangelho. Enquanto nós nos concentrarmos no pode e não pode, nós perdemos tempo precioso de oração pelos irmãos, de pregação da palavra de Deus, coisas que realmente fazem sentido para alcançar os perdidos. Então, tenhamos sempre em mente, irmãos, que a gente escute essa exortação de Paulo, para que nós não sejamos religiosos, mas que a gente seja um tipo de crente diferente, que confia unicamente em Cristo e na sua graça. A terceira e última palavra, irmãos, é uma palavra de esperança. Os versos de 8 até o verso 11. Sim,
Deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como um refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então, nessa parte aqui da sua carta, que eu chamei aqui de palavra de esperança, Paulo apresenta os motivos pelo qual ele considera todas essas coisas que os seus opositores mais estimavam como perda. E o primeiro motivo alistado por ele é a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. E talvez essa tradução da Ara não traga uma ideia tão precisa. Ela às vezes parece que é um mero conhecimento intelectual. Mas o sentido original do texto é de um conhecer pessoalmente. A ideia de uma comunhão pessoal com Jesus Cristo. Paulo considera os seus privilégios, os seus méritos que ele possuía na religião judaica como perda. E ele considera isso porque o seu relacionamento com a lei e com os rituais cerimoniais não eram capazes de fazer com que ele tivesse um relacionamento pessoal com o Senhor. É como se ele dissesse: tudo isso eu considero como perda porque em Cristo eu possuo um relacionamento pessoal com o Senhor. Mas por outro lado, Paulo ele reconhece que o caminho para chegar à sublimidade do conhecimento de Cristo ele é árduo. A Bíblia jamais anula a nossa responsabilidade no processo. Do mesmo tempo que ela ensina que Cristo alcançou a vida de Paulo de maneira soberana a caminho de Damasco, o próprio apóstolo reconhece que para ter essa comunhão pessoal com o seu Senhor, ele precisou, por amor a Cristo, perder todas as coisas e considerá-las como um refúgio. Ele precisou fazer isso para ganhar a Cristo. Todos nós, irmãos, exceto essa geração agraciada por Deus, que está crescendo nessa igreja em meio à sublimidade do conhecimento de Cristo, todos nós chegamos até Jesus cheios de uma bagagem pessoal semelhante à bagagem de Paulo. Todos nós carregamos isso conosco. Paulo ele possuía os seus pressupostos religiosos quando ele foi alcançado pela graça de Deus. Assim como todos nós possuímos os nossos próprios pressupostos quando nós conhecemos a verdade da palavra de Deus. Conceitos muitas vezes vindos de tradição familiar, vindos de uma herança católica, mística, do espiritismo, em alguns casos até conceitos errados dentro do próprio meio evangélico, nós carregamos conosco. E muitas vezes nós nos agarramos nessa bagagem, essa carga religiosa que nós tínhamos do passado, e nós temos dificuldades de considerá-las como refúgio, como Paulo fez. Nós podemos muitas vezes nos ver lutando com essas coisas, lutando em não querer largar e não querer considerar como refúgio diante de um ensino sólido e verdadeiro que há na palavra de Deus. O ensino que nos revela como Cristo realmente é, e nós não queremos nos desfazer da nossa bagagenzinha do passado. E trazendo o que Paulo diz em Romanos 12:2, que ele fala que nós devemos ser transformados pela renovação da nossa mente, ou seja, se desejamos uma comunhão profunda e verdadeira com Cristo, nós precisamos renovar a nossa mente, abandonar os nossos pressupostos,
aquilo que a gente acha ser o certo e conhecer o certo por meio da verdade da palavra de Deus. Deixar com que a palavra de Deus ocupe a nossa mente e entre para a nossa vida. Talvez, irmãos, o que tem impedido algumas pessoas de desfrutar desse tesouro que Paulo fala aqui, muito mais precioso do que tudo aquilo que ele já tinha vivido, o que fez ele considerar todo o resto como refúgio. Talvez o que impede as pessoas de enxergar como Paulo esse tesouro tão precioso seja um apego emocional pelas experiências do passado. Alguns se apegam à idolatria do catolicismo e não conseguem abandonar aquilo. Veio de berço, aprendeu com a mãe, com a avó. Outros se apegam naquele misticismo das experiências pessoais. Mas eu tive um encontro com Deus. E não é do jeito que é pregado aqui na igreja. Ficam apegados naquele sentir emocional. Outros se apegam no racionalismo, tão presente na nossa cultura, nas faculdades, buscando encontrar razão em tudo. E aí se deparam com as Escrituras, com os milagres, com a ressurreição, e dizem, não é possível acreditar nessas coisas, porque não tem razão, não é racional. Mas essas mesmas pessoas que querem achar razão em tudo, não conseguem encontrar o sentido da sua vida. E é por isso que, se você deseja desfrutar dessa mesma comunhão com Cristo que Paulo desfrutava, e Paulo era um homem como nós, pecador como nós. Se você quer desfrutar desse relacionamento com Cristo como ele tinha, abandone as coisas do passado. Olhem para trás e considerem como refúgio diante da sublimidade e conhecimento de Cristo Jesus. E Paulo prossegue dizendo que ganhar a Cristo é ser achado nele, no verso 9. Ou seja, desfrutar de uma nova situação diante de Deus. Ser um homem realmente livre, sem qualquer culpa, aceito na presença de Deus. Ser achado nele aqui possui a mesma ideia de ser justificado por Cristo. E esse termo traz diante de nós uma visão escatológica do julgamento divino, onde todos nós um dia estaremos diante de um tribunal, onde o próprio Deus é o justo juiz. E nesse dia, quem for achado em Cristo estará seguro, por meio desse correto relacionamento com Deus, que é Deus mesmo que providencia. Nesse dia, nós não estaremos amparados pelas nossas justiças próprias, como muitos fazem. Você pergunta, você acredita que você vai para o céu? E a resposta é sim, mas por quê? Porque eu sou uma boa pessoa. Eu nunca matei, nunca roubei, eu procuro sempre fazer o bem. Sua própria justiça sendo colocada diante de Deus. E é isso que Paulo está combatendo aqui nesse verso 9. Ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. Imagine isso no contexto judaico daquela época. Você vai para o céu, se perguntasse para um desses falsos mestres ensinando ensinos judaizantes, eles diriam, claro que eu vou. Afinal de contas, eu fui circuncidado, eu cumpri a lei, eu dei o dízimo do endro, do cominho, eu fiz tudo certinho ao contrário dos gentios, aqueles cães. Vocês percebem a incoerência? Esse mesmo povo que queria se justificar pelas suas obras era o povo que acusava os estrangeiros de cães, de imundos. E é isso que muita gente faz hoje. Eu vou para o céu porque eu sou bom, que eu nunca fiz nada de mal. Só que não adianta, irmãos. Não importa o quanto você se acha bom,
você nunca será bom o bastante. A comparação não é horizontal. Eu sou melhor que o fulano. É vertical. É você com Deus. Você consegue ser tão bom quanto Ele. Ninguém consegue. Olhe para dentro do seu coração e veja toda a sujeira contida nele. Quantos pensamentos ruins nós temos diariamente. Quantas atitudes erradas nós temos diariamente. Quantas vezes nós não ficamos com aquele desejo de esganar alguém que te fechou no trânsito ou que te desaforou por algum motivo. A verdade é que nós somos homicidas de coração. Então, nesse dia de julgamento, se você depositar sua confiança nos seus méritos, eu quero te dizer claramente, você está perdido. Você está totalmente perdido. O que a Bíblia ensina é que precisamos abrir mão da justiça própria. Abrir totalmente mão disso. Reconhecer a maldade que há em nós. E depositar toda a nossa esperança e fé em Cristo. Isso, sim, irmãos, é uma palavra de esperança. Saber que por mais que eu seja mal, eu tenho uma saída nesse dia. É só eu confiar não nas minhas obras, não nos meus méritos, mas nos méritos de Cristo. Mas além disso, essa palavra de esperança que Paulo dá aqui, ela está principalmente centrada na ressurreição dos mortos. Verso 10 e 11 ele vai dizer: para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Para entender melhor essa ressurreição que Paulo fala, é bom nós darmos uma olhada num texto mais adiante, no capítulo 3 mesmo aqui de Filipenses, os versos 20 e 21, no capítulo 3. Então olha ali na sua Bíblia e diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Essa é a ressurreição dos mortos que ele está falando. Ou seja, a verdade de que Deus vai transformar o nosso corpo frágil e mortal num corpo glorioso como o corpo de Cristo. Muitas pessoas, na época de Paulo, negavam essa esperança futura da ressurreição corpórea. Muitos negavam que Deus ressuscitará fisicamente os mortos. Alguns diziam que a ressurreição só era possível no nível espiritual. Outros alegavam que não existia ressurreição e não vai haver julgamento nenhum. Da mesma forma como ocorre até os nossos dias. Pessoas que negam essas verdades da ressurreição e do julgamento. A Bíblia ensina claramente essas duas coisas. Claramente ela ensina sobre esse dia de juízo e sobre a ressurreição dos mortos. E nós temos mais uma vez aqui, diante de nós, duas opções. Acreditar na Bíblia, no que ela ensina claramente, que os mortos serão ressuscitados, que haverá um julgamento no fim dos tempos, ou acreditar no que ensinam as outras pessoas. E sabe qual o motivo das pessoas atacarem essa palavra de esperança que Paulo nos dá há tantos anos? Desde a época de Paulo já era atacada essa verdade. É porque essa esperança futura da ressurreição, ela vem atrelada ao relacionamento pessoal com Cristo. E os opositores não desfrutam desse relacionamento pessoal com o Senhor Jesus. As pessoas, elas não querem considerar o seu passado, abandonar os seus pressupostos, dizer que tudo o que passaram atrás
era refúgio. Ao contrário, cada vez mais as pessoas querem se agarrar nas suas próprias ideias ou naquilo que convém a elas. E por isso, para essas pessoas, o único caminho diante desses assuntos é negar as Escrituras. Dizer que ela está equivocada, que não há julgamento. Não se preocupem, nada disso vai acontecer. Diante dessa palavra de esperança, todos nós tomaremos uma de duas decisões. Ou nós pegaremos essa esperança para nós e viveremos à luz dela, nos desprenderemos da nossa bagagem passada, consideraremos todo o resto como refúgio diante dessa beleza, dessa esperança, ou nós vamos nos apegar ao conhecimento do mundo, naquilo que o mundo nos diz. Isso é bobagem, isso é conversa para criancinha, isso não vai acontecer. Isso é coisa para pessoas desprovidas de capacidade intelectual. As pessoas sofrem lavagem espiritual nas igrejas. Não acreditem nisso que está sendo falado. Deus jamais iria condenar pessoas boas para o inferno. Ou ainda dizem, não, mas essa é a interpretação deles da Bíblia. Existem muitas outras interpretações. Cada um interpreta do seu jeito. Não se preocupe. Viva a sua vida, que nada vai acontecer. E aí nós temos uma decisão a tomar. Ou nós vamos aceitar a palavra de Deus completamente, como palavra de Deus, como verdade absoluta para as nossas vidas, ou nós vamos rejeitá-la completamente. Não existe escolher partes da Bíblia para seguir e outras você ignorar. Ou é tudo, ou é nada. Então, irmãos, essa palavra que Deus nos traz essa noite, de advertência, de exortação e de esperança, advertência para que nós tenhamos cuidado com as pessoas que ensinam regras, padrões de conduta, rituais religiosos, que alegam que o simples fazer dessas coisas fará com que você mereça ser salvo. Uma exortação para que a gente não seja religioso, para que a gente não olhe para as nossas próprias ideias e opiniões, que na maioria das vezes são formadas longe da Bíblia, longe da palavra de Deus. Olhe para isso e considere como um refúgio, como perda, diante da maravilhosa graça de desfrutar de um relacionamento verdadeiro e pessoal com Deus. E por fim encerra uma esperança viva da ressurreição, da vida eterna, da verdadeira vida que espera todos aqueles que amam e buscam o Senhor. Então, diante de nós temos as duas opções. Ou abraçamos as Escrituras, ou abraçamos o mundo. Vamos orar.